Atos capítulo 2, versículo 1, é a base do que nós estamos celebrando hoje, gente. Atos capítulo 2, versículo 1, o dia de Pentecostes. Diga assim, Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Você pode dar glória a Deus por isso? Feche os olhos, coloca a mão sobre o coração. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e moveu até agora, mas nós entendemos que tem mais, nós entendemos que existe algo a partir e através da Tua Palavra, e que a Tua Palavra venha como alimento nesse momento para as nossas vidas, que a Tua Palavra venha como direção, como consolo, como resposta, como confronto. Pai, que saiamos daqui transformados, renovados, cheios da Tua presença, Pai, com o entendimento da Tua Palavra, de quem nós somos e quem o Senhor é por nós e em nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Só quem crê, dá um glória a Deus, um amém aí no seu lugar. Em todo mundo, nós hoje celebramos ou trazemos à memória o domingo de Pentecoste. Domingo de Pentecoste foi o dia que aconteceu exatamente isso que nós acabamos de ler. O povo reunido em um lugar para a festa de Pentecoste. E a Bíblia diz que nesse momento o Espírito Santo desce sobre o povo. Então hoje é um domingo que nós trazemos à memória esse marco na história, na humanidade. O dia em que o Espírito de Deus, a presença de Deus, foi liberado, foi derramado sobre o povo. E não só sobre o povo, começou a fazer morada em cada um de nós. É importante lembrar que essa realidade do Espírito Santo ser liberado e derramado sobre as pessoas, isso vinha sendo dito e prometido em toda a história. Então, em textos, em profetas, o próprio Jesus, a Bíblia já apontava para um dia onde o Espírito de Deus seria derramado sobre o povo. Eles estavam, e a festa de Pentecoste, entre algumas coisas, ela celebra a tábua, a lei de Deus nas tábuas, para o povo conhecer mais sobre o relacionamento com Deus. Então eles estavam num dia onde eles celebravam que Deus tinha entregado, tinha dado as leis, para que eles pudessem se nortear. Só que nesse dia Deus escolhe, e a partir daquele dia, o que marcaria Pentecostes não seria mais as leis nas tábuas, mas seria a presença dele no coração de cada discípulo. Nós vamos entender que o domingo de Pentecostes é sobre trazer esse entendimento que eu não preciso entrar na presença de Deus, porque eu carrego a presença de Deus. Quem aqui já é da nossa igreja há muito tempo, ou algum tempo, já me cansou de ouvir falar que nesse altar nós nunca oramos: Deus, nós entramos na tua presença, porque em nenhum momento nós saímos, só entra quem um dia sai. Nós estamos em todo o tempo na presença dele, porque nós carregamos essa presença. E o domingo de Pentecostes é sobre isso. Sempre que alguém falar com você, ou quando você for falar com alguém sobre o que significa Pentecostes, tem que falar: cara, é o dia em que Deus habitou e definiu para fazer do homem a habitação da presença dele. Agora, como essa habitação acontece? Através do Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo. É interessante porque não adianta falar sobre Pentecoste, não adianta falar sobre a descida do Espírito Santo em Atos 2, não adianta falar sobre sinais do Espírito Santo, se nós não conhecemos o Espírito Santo. E eu hoje percebo claramente que muitas pessoas, elas não conhecem o Espírito Santo. Em alguns momentos, como pastor de você, eu já trouxe aqui alguns entendimentos sobre o Espírito Santo. Porque quando eu falo assim, Deus, até a pessoa que ela não acredita em Deus, ela sabe quem Deus é. Ela tem uma ideia, ela conecta Deus com alguma coisa. Quando eu falo Jesus,
todo mundo conecta Jesus a alguma coisa. Jesus foi o cara que viveu, morreu numa cruz, o cara legal, o cara maneirão, o cara fazia milagre. A gente conecta Jesus a alguma coisa. Agora, quando eu falo Espírito Santo, a maioria das pessoas não tem nada para conectar. A maioria das pessoas, quando eu falo Espírito Santo, ela conecta as manifestações do Espírito Santo, ou às vezes as emoções que a presença do Espírito Santo pode trazer na nossa vida. Então, para muitas pessoas, quando eu falo Deus, ela vai falar a Deus, o Criador, legal. Quando eu falo Jesus, ela vai falar, Jesus é o cara que fez um monte de milagre, tinha discípulos. Ok, beleza. Agora, quando eu falo Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? Muitas pessoas elas vão falar assim, Espírito Santo é aquele negócio que a gente fica arrepiado, rupiado, fica tudo rupiado. Outros vão falar assim, não, Espírito Santo é aquele negócio que a gente cai, quando a gente cai. Ou seja, falta o entendimento de quem é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Sempre que você vê na Bíblia a palavra Espírito com E maiúsculo, a Bíblia está dizendo sobre o Espírito Santo. E a Bíblia, ela nos ensina muito sobre o Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo aparece na Bíblia com diversos nomes. Sabia disso? Então, por exemplo, Efésios 5, Espírito Santo, vai ler lá, Espírito Santo é a presença de Deus, o Espírito Santo. Só que em outros textos, essa presença de Deus vem com outros nomes, mas a mesma presença, o mesmo Deus, a mesma pessoa. Então, Mateus 3, Espírito de Deus. 2 Coríntios, Espírito do Senhor. 1 Pedro, Espírito de Cristo. João 16, Consolador ou Auxiliador. Está falando sobre o Espírito Santo, mas chamando a pessoa do Espírito Santo de auxiliador e de consolador. João 14, Espírito da verdade. Romanos 8, Espírito de vida. Gálatas 3, Espírito da promessa. Romanos 8 e Gálatas 4, Espírito da adoção. 1 Pedro, Espírito de glória. Ou seja, a Bíblia, em toda a Bíblia, traz a realidade da pessoa do Espírito Santo, com alguns nomes, mas sempre apontando para a mesma pessoa. E a Bíblia também diz algumas funções que o Espírito Santo tem na nossa vida. Não, eu não gosto de falar muito essas funções, porque fica parecendo um relacionamento muito funcional, algo do tipo. Mas não deixa de ser algumas funções. Por exemplo, a Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 15, que é o Espírito Santo habitando em nós, a presença de Deus através do Espírito Santo habitando em nós, que nos ensina sobre quem é Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 26, é o Espírito Santo que nos lembra de todas as coisas. Sabe quando você está segunda-feira, terça-feira, quarta, e aí numa situação você lembra de uma palavra que você já ouviu aqui na igreja, você lembra de uma música, ou você lembra de alguma coisa em algum momento que você sabe que foi crucial para você. Eu sei que muitos chamam que é intuição, não, mas nós que somos crentes, irmão, nós temos a convicção, é o Espírito Santo falando comigo. Ele nos lembra de todas as coisas. É o Espírito Santo que te lembra, no meio do seu pior momento, que você tem um pastor e que nada vai te faltar. É o Espírito Santo que no meio de uma decisão, no meio de emoções afloradas, é como um sopro, uma brisa no teu coração, aonde volta você para o lugar e para o ambiente de onde de fato você é e de onde você está em Cristo, e isso te direciona a tomar alguma decisão. É o Espírito Santo. Interessante que quando eu vou falar algumas coisas aqui, mas em nenhuma dessas coisas existe uma ligação direta às emoções humanas com o Espírito Santo. E eu falei isso muito de manhã. E nós aqui cristãos, uma igreja madura, nós temos 1 ano e 9 meses. Nós somos um bebê. A igreja é um bebê, gente, 1 ano e 9 meses. Mas nós cremos uma maturidade do Senhor. E eu ensino muito, e eu creio nessa igreja. Eu não estou falando que nós devemos negar as emoções que sentimos na presença de Deus. Eu falei isso algumas semanas atrás. Mas nós vamos ser uma igreja que não depende de sentir alguma coisa para desfrutar da presença de Deus. Obrigado, Monique. Vou repetir. Irmão, tem culto que você vai entrar aqui, você vai ficar arrupiado do início até o fim. Você vai chorar, você vai ficar emocionado. Tem culto que você talvez vai entrar, não vai sentir nada. Só que a maturidade da sua fé garante
A presença de Deus está nesse lugar. Irmão, eu tenho certeza, teve dia que você já orou na sua casa e parecia que a oração não passava do teto. Sim ou não? Sim. Quem fala não é porque não ora todo dia. Quem ora todo dia, irmão, eu garanto. Tem dia que você está irmão, você nem sei. Estou no modo férias ainda, estou voltando, vai. Tem dia que você está tão assim, na presença, você está no óleo, você está na unção, e você sente, aí você ora e vai. Quando você vê, passou 1h30, você nem viu. Tem dia, irmão, que você começa a orar, você ora pro relógio, deu 3 minutos. Aí você começa a orar pelas gerações que você nem conhece, cantar aquela música, gerações, meu filho, e os bisnetos, taraneto, você não sabe mais o que orar. E não, parece que está frio. Quem já sentiu isso aqui, gente, que eu estou falando? Você não sabe. E aí é nesses dias que, se uma pessoa depende das emoções para sentir a presença de Deus, irmão, pode ter certeza, em algum momento ela vai se esfriar. O Espírito Santo é aquele que nos convence, que nos coloca nesse lugar de quem nós somos em Deus. A Bíblia diz que o Espírito tem essa função. A Bíblia diz que em Isaías 11:2, que o Espírito Santo traz sabedoria, traz entendimento, traz conhecimento e temor. Efésios 1:7, a Bíblia fala sobre os dons que fluem através do Espírito Santo. Dons de revelação, dons de sabedoria. João capítulo 16, versículo 7, versículo 8, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, que convence o pecador. Olha que legal, gente. Você está numa igreja que eu não tenho peso nenhum. Deixa eu te falar, eu durmo tranquilo todos os dias quando eu vejo pessoas, membros da igreja, que talvez estão tomando decisões erradas. Eu vou te explicar o que eu quero dizer. Não é que eu estou nem aí, não, eu estou muito aí. Mas eu não carrego o peso de ser culpado disso, porque eu vejo claramente que o meu papel como seu pastor é te ensinar, mas o papel de te convencer é do Espírito Santo. Ou seja, você, cada um de nós, eu inclusive, como homem, como Vitor, como marido, tem N coisas que eu preciso ser transformado dia após dia, irmão. Todos os dias alguma coisa em mim precisa ser transformada e ser aperfeiçoada. E eu, como um pastor, eu entendo claramente que a minha função é apontar, é ensinar, é pastorear. Agora, do Espírito Santo é convencer. Eu chamo alguém e falo assim: cara, o que você está fazendo eu não acho legal. E eu tenho vários casos, principalmente quem eu pastoreio diretamente. Cara, eu não acho que seja assim, tal. Quem sabe esse caminho, babá. Mas quem convence precisa ser o Espírito. Sabe por quê, irmão? Senão não é relacionamento, é religião. É a religião que quer te adestrar. O Evangelho quer te transformar. É completamente diferente. E como que o Evangelho te transforma? Pela presença de Deus que você carrega. Pessoas que talvez, e você talvez ficou fora da igreja há muito tempo, porque a sua ideia era: eu vou na igreja, vou me proibir de fazer um monte de coisa. Eu não vou te proibir de fazer nada aqui nesse lugar. Essa igreja não vai ser proibida de fazer nada. Pastor, eu posso fazer? Você pode, ué. Você pode fazer o que você quiser. Faz o que você quiser. A minha oração é para que o Espírito Santo te convença cada dia mais que o que você está fazendo, tudo que você quer fazer, a maioria talvez você não deva fazer. E é o Espírito Santo que faz isso. Sabe quando a gente vê alguém transformado, gente? Deixa eu falar, não é a placa de igreja que transformou essa pessoa. Não é o pastor que transformou essa pessoa. É o Espírito Santo que transformou essa pessoa. Agora, se essa pessoa foi transformada, ou melhor, foi adestrada pela religião, é bom, faz parte. Às vezes tem que ser ela tem que, né, cada caso é um caso. Mas não é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é a pessoa chega destruída do jeito que está, e o Espírito Santo vai mudando. Aí aquilo que para ela tinha muito sentido, um belo dia ela acorda e ela fala assim: cara, não tem mais sentido, eu acho, que ir naquele lugar mais. Isso é maravilhoso, gente. Ela olha uma roupa, ela fala assim: cara, não me sinto mais à vontade com essa roupa. Aí alguém vira para ela e fala assim: agora você está indo na igreja, você não pode ouvir essa música. Aí você fala: não, eu posso ouvir. Eu não quero, é diferente. Porque é o Espírito Santo que nos convence daquilo que desagrada o coração dele. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? E você precisa entender isso. Se você não entender isso, aprende algo. Você vai ficar mudando de igreja. Você vai ficar mudando de tipo de igreja.
Porque você acha que o seu relacionamento com Deus está baseado nessa coisa externa. Isso é um problema. Não adianta, irmão. Você pode estar numa igreja de parede preta. Você pode sair daqui e ir para uma igreja de parede branca, luz branca acesa, aquelas luzes de dentista, aquelas luzes brancas de Detran. Tem até arrepio quando eu vejo. Não tem instrumento, carbono não podia nem passar na porta, não ia ter instrumento, nem palma pode bater. Aí você acha que isso é santidade. Irmão, nada a ver. Se não for o Espírito Santo habitando em você, não adianta você mudar de igreja. Não adianta você mudar de igreja, não adianta, irmão. É você ter coragem de falar assim: Espírito Santo, me transforma. Eu preciso ser transformado. E o papel é da igreja respeitar esse momento. Olhar para quem está do lado aí, ó, na sua fileira, ó. Cada um de nós, um monte de gente precisa ser transformado. E a igreja não pode exigir essa transformação. A gente tem que orar para que o Espírito Santo convença cada vez mais pessoas nesse lugar de ser aperfeiçoados de uma forma saudável na presença de Deus. E quem faz isso é o Espírito Santo. Ah, eu vou lá porque na Lagoinha pode. Aí, na que eu estava não podia, na Lagoinha pode. Gente, isso é perigoso. Perigoso. O certo é, a Bíblia fala que pode, então pode. Você pode estar na igreja que for. A Bíblia fala que não pode, não pode. Você pode estar na igreja que for. Tem alguém comigo aqui? Dá uma glória a Deus. Essa igreja é mais legal. Não, por que é mais legal? Você pode achar o visual mais legal. Agora, a doutrina é uma só. É Bíblia, é palavra, é a presença de Deus que define o que nós devemos ou não devemos fazer. Fala comigo: o Espírito Santo que convence a minha vida. A Bíblia fala em Romanos 8:2, é Ele que nos transforma dia após dia. Gálatas capítulo 5, versículo 16, é esse Espírito que nos guia a tomar e a ter decisões certas na nossa vida. Aqui nessa igreja, irmão, pastor não toma decisão por ovelha. Não adianta gabinete pastoral para pastor decidir por você. Não vamos decidir por você. Vamos fazer é orar com você. Talvez dentro desse assunto falar o que a Bíblia diz. Eu conversei hoje com uma pessoa e ela veio toda espiritual para mim. E aí veio conversando, beleza. Ela começou a falar da vida sentimental e toda espiritual, tá? Falando uns termos evangeliquez que eu nem conhecia. E eu sou pastor, hein? E foi falando ali no final: pastor, a gente está gostando, a gente está conhecendo, a gente está vivendo algo mover de Deus, a gente tem visto Deus fazer mesmo na nossa vida, sabe como é que é? E eu amém, então, aí no final a cereja do bolo ficou para o final. Aí ela terminou falando assim: aí agora ele vai entrar com um processo de divórcio da esposa, para a gente oficializar isso. Aí eu falei assim: você está de brincation com Tumi, não é possível. Você está de brincadeira comigo. Falou isso tudo, você já está orando, que a pessoa está casada. Você está maluco, irmão? Como assim? Ou seja, aí queria que eu tomasse a decisão, se está errada. Tudo bem que nesse caso eu falei assim: você está errada. Eu nem titubeei. Mas nessa igreja, gente, a gente não toma decisão. Porque você, como uma ovelha, um cristão, você tem lugar em Deus para ter acesso à sabedoria que o Espírito Santo pode te dar para tomar suas decisões. Como igreja, a gente está com você para orar com você. Vamos junto. Pensa nisso. Agora você toma a decisão. Gente, já foram casos e casos. Contei de manhã. Teve uma vez no Rio, a pessoa veio: pastor, terminamos o namoro, estava eu e Lindsay. A gente, e tal. Entendi. Sentiu paz? Senti paz. Tá bom. Então, pastor, porque ele fazia isso. Aí eu, o que é isso? Misericórdia, Aí fui falar assim: então é melhor terminar mesmo. Falei isso, ponto. 2 domingos depois, volta ela feliz e saltitante, de mão dada com a pessoa. Aí eu no meu coração falei assim: tá bom, né? Cada um faz o que quer da vida, né? Tem problema nenhum. Tá bom. Aí, uma semana depois, esse cara, irmão, apareceu na igreja para tirar satisfação comigo, porque eu tinha mandado a mulher terminar com ele. Olha o silêncio da morte. Eu falei assim: eu sou só pastor, cara, pelo amor de Deus. Eu não tenho culpa de nada não, cara. Eu já tive gente que apareceu na igreja para me bater.
porque falou que a esposa aconselhou na igreja, a igreja mandou fazer aquilo. Eu não, calma, por isso, deixa eu falar, aqui irmão, nós não vamos decidir nada por ninguém. Você carrega a presença de Deus. Você vai orar, Deus vai soprar no teu ouvido. Faz, não faz, decide isso. Agora, como que isso acontece? Diga assim: Espírito Santo. Irmão, não tem nada mais lindo do que diante de uma decisão você falar assim: eu não vou tomar essa decisão porque eu vou orar. Nosso pastor André Valadão, sou presidente da nossa igreja, eu já vi ele falar isso várias vezes. Uma realidade, uma situação, ele fala assim: eu vou orar sobre isso. Depois de uma semana, 10 dias, às vezes um mês, ou às vezes 2 dias. Cara, vamos fazer isso. Ou seja, é você ter esse entendimento que eu carrego a presença de Deus e Ele vai falar comigo o que eu tenho que tomar a decisão. Deixa eu orar por você em relação a isso. Fecha os teus olhos, levanta a tua mão. Você precisa tomar uma decisão ou decisões. Você entende que está disponível a você essa realidade em Deus. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Pai, nós oramos agora para que cada um aqui com as mãos levantadas possam acessar essa realidade e essa promessa de discernimento. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agora para que cada um desse lugar tenha sabedoria para tomar decisões, ouvir do Senhor aquilo que está no teu coração e avançar, Pai, para aquelas coisas que há no teu coração. Eu oro aqui para que ninguém viva perdido. Eu oro para que ninguém dê passos em falso ou passos errados, Pai, mas que cada um que caminhe em sabedoria dada pelo Senhor, em nome de Jesus. Diga assim: eu recebo sabedoria do alto, em nome de Jesus. Amém. Diga assim: tem coisa que só o Espírito Santo faz. Irmão, inteligência se adquire, sabedoria o Espírito Santo que só que te dá. Então inteligência, faz o curso, PhD, faculdade, 2, 3, 4, faz tudo que você tem que fazer. Agora tem coisa, irmão, que é só o Espírito Santo pode te dar. E eu falei isso de manhã, cara, eu preciso que você entenda algo. Deus é o nosso Deus, é o Deus das mínimas coisas. Alguém pode dar um amém por isso? Ele é o Deus das mínimas coisas. Ele é um Deus que às vezes o Espírito fala assim: essa roupa não está legal. Coisa básica. E não é sobre indecência, sei lá, sobre alguma coisa. Eu acredito nesse relacionamento. Eu acredito num Deus do trivial, do básico mesmo, do simples. Cara, não espera agora para sair. Não pega esse caminho. Sabe, acredito nisso, beleza. Só que nós vamos entender uma coisa. Nós precisamos parar de querer usar Deus para aquilo que é natural. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que quando Deus criou o homem, Ele falou para Adão: Adão, te criei, você está aí agora, criei os animais, agora você vai dar nome para os animais. Então, Ele chama Noé: Noé, faz isso e isso por mim desse jeito. Você vai fazer? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: às vezes, nós queremos usar Deus para aquilo que, o natural, aquilo que Deus colocou no nosso coração, a gente já consegue fazer. Quando eu falo sobre carregar a presença de Deus, eu estou pregando sobre pessoas que querem viver aquilo que nunca conseguiriam fazer se não fosse a presença de Deus. E é por isso que a nossa fé, ela entra no nosso nível, porque o natural se torna básico quando nós temos um caráter transformados em Cristo. Então, por exemplo, cara, às vezes o problema do seu emprego não é a intervenção de Deus. O problema do seu emprego é que você só chega atrasado, você é fofoqueiro, não faz o que deve ser feito e quer colocar Deus nesse problema. Fala comigo, misericórdia. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Vocês estão com essas caras assim de crente para mim. Não, em nome de Jesus, a gente tem que entender isso, cara. As coisas naturais a gente fica jogando para Deus. Não, é problema seu. Tenha caráter, seja correto, seja coerente com as pessoas, seja honesto, seja transparente. Cara, faça o básico. Eu garanto para você que talvez 80% vai ser resolvido os seus problemas. Eu vou pregar só para essa galera aqui que quer que não fique os pastores, fica mais animado. As caras de raiva deles, ó. Está repreendido toda a inveja aqui, em nome de Jesus. E o que é básico, gente, Deus já nos colocou nesse lugar. Nós vamos acessar esse discernimento de, no meio de tantas possibilidades, você ouvir a voz de Deus e falar assim: Deus está me mandando ir por esse caminho. Sabedoria do Espírito Santo.
Deus está me mandando começar isso agora. Ninguém começou, nem precisa, mas Deus está me mandando começar. É sobre isso. Sobre o básico, gente, nós vamos fazer, é obrigação nossa. Obrigação de um crente fazer o básico bem feito. Quem está ouvindo o que eu estou falando aqui? Galera do fundão, está me ouvindo aí? É obrigação nossa fazer bem feito. É obrigação nossa, irmão. Se a conta do restaurante vir errada, você chamar o garçom e falar assim: está faltando aqui, ó. Cobra, pode cobrar. Obrigado, Cícero. E quem é assim, ó, mão de vaca? Eu sou mão de vaca, irmão. Isso é uma luta no espírito que você não tem noção. Meu Jesus, eu estava lá nos Estados Unidos, a gorjeta deles é 20%. Misericórdia. Irmão, a tentação não dá gorjeta para os caras que você não tem noção. Você não tem noção, irmão, que é a luta que é para fazer o que é certo. Meu Deus do céu. Ou seja, nós vamos acessar e entender que o Espírito Santo, ele está disponível para que a gente possa ver o que ninguém está vendo. Sabe, entender o que ninguém está entendendo? Enxergar o que ninguém está enxergando. O Espírito Santo coloca isso no nosso coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo já estava com Deus desde a criação de todas as coisas. Gênesis 1, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a terra. No Antigo Testamento, a Bíblia, quando fala sobre o Espírito de Deus, fala sobre essa presença visitando pessoas. E só 4 tipos de pessoas podiam receber a visitação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, ou era rei, profeta, sacerdote ou nazireu. Só essas 4 classes de pessoas podiam receber a visitação desse Espírito de Deus. E ainda assim, recebiam, e depois de receber, essa presença se retirava dessas pessoas. Então, quando nós lemos os milagres do Antigo Testamento, nós achamos maravilhoso, e realmente é maravilhoso. Só que eles não tiveram acesso a algo que hoje nós temos acesso. Então, nós achamos maravilhoso. Moisés tocou com um cajado no mar, o mar se abriu, a gente, uau, meu Deus, nunca assim, ok. Mas eu e você hoje desfrutamos de algo que Moisés não conseguiu desfrutar. Os milagres que Elias viveu, o milagre que Elias viveu no Monte Carmelo, Josué rodeando os muros, o próprio Noé construindo. A gente olha os milagres do Antigo Testamento e fala assim: uau, os caras tinham muita fé. Pois é, debaixo da lei, sem carregar a presença do Espírito, sendo visitado pelo Espírito, viveram isso. E hoje nós, carregando essa presença, parece que a gente ignora o poder que há nisso. Domingo de Pentecostes é uma lembrança de Deus ao nosso coração, que nós carregamos a presença dEle. Irmão, não tem como viver de qualquer jeito assim. A Bíblia diz que no ministério de Jesus, em algum momento, em certo momento, ele diz aos discípulos, João capítulo 14, versículo 16, ele falou: olha, o meu Pai dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O próprio Jesus já tinha avisado aos discípulos: olha, eu não estarei mais com vocês, mas o Pai enviará outro conselheiro. Então presta atenção, antigamente o Espírito visitava. Quando Cristo veio, a presença de Deus encarnada, Deus estava ao lado das pessoas. E aí, em certo momento, Jesus fala: olha, eu não vou estar mais com você. O que os discípulos pensaram? Acabou. Ô Jesus, a presença de Deus, o poder de Deus, Ele está falando que vai embora, nós vamos ficar perdidos de novo, nós vamos ficar sem nada. Aí Jesus fala: o Pai enviará outro conselheiro. Só que o que é interessante desse texto? João 14, 16, se a mídia puder colocar. Quando Jesus fala outro, essa palavra outro tem o significado de da mesma espécie. Então quando Jesus está falando para os discípulos: olha, eu não estarei mais com vocês, mas o Pai enviará outro, Ele está dizendo: o Pai enviará outra pessoa da mesma espécie. Ou seja, o que eu faço, a outra pessoa também vai fazer. Os milagres que eu faço, a outra pessoa também vai fazer. Se eu levanto paralítico, o outro também vai curar, vai levantar paralítico. Se eu, através da minha palavra, liberto, o outro também vai libertar. Ou seja, o que eu faço, o conselheiro, e nós entendemos que o conselheiro é o Espírito Santo. Jesus está dizendo: o Espírito Santo também fará. Por isso que faz sentido João capítulo 14, versículo 12, quando a Bíblia diz, Jesus diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará obras ainda maiores do que essa, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja
glorificado. Alguém pode dar um glória a Deus por essa palavra? Jesus está dizendo: olha, vocês receberão essa presença, e essa presença tem o mesmo poder que eu tenho. Lagoinha Barra Funda, eu estou dizendo a você essa noite, eu estou lembrando a você essa noite, que você carrega essa presença, que você é cheio dessa presença, a mesma presença que curou pessoas, libertou pessoas em Jesus, você carrega. Ou seja, aonde você chega, aonde você abre a tua boca, aonde você coloca a planta dos teus pés, ali chega o poder de Deus, ali chega a unção de Deus, ali chega o sobrenatural de Deus, porque você carrega essa presença. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar? Aleluia. Dá um glória a Deus mais uma vez no teu lugar. Aleluia, aleluia. Isso é o domingo de Pentecostes. A lembrança da importância do poder daquilo que habita em mim. E é nesse contexto que Pentecostes, Atos 2 acontece. Atos 2, o que nós lemos foi a promessa se cumprindo de tudo isso que eu falei até agora. Então o povo conhecia a presença de Deus, via a presença de Deus, descia, se retirava. O povo via a presença de Deus na pessoa de Jesus. Aí Jesus, ele vai para a cruz, morre, todo mundo preocupado. Jesus então, sendo assunto aos céus, subindo aos céus, ele fala: meu Pai enviará, aguardem que meu Pai enviará, o que eu faço ele fará. Atos 2, o povo está orando, esperando, vai acontecer, vai ser liberado. Essa realidade que antes nós víamos, agora nós vamos carregar. Por isso que nós precisamos ser uma igreja que entende que o Espírito Santo é mais do que um êxtase espiritual. O Espírito Santo não é um momento, o Espírito Santo é uma realidade de vida. O Espírito Santo não é um arrepio. O Espírito Santo é uma realidade, é uma identidade. A Bíblia diz que o povo estava reunido, estava esperando. E quando eles estavam com aquilo gerando, sendo gerado, a Bíblia diz em Atos, versículo 2: e um som como de um vento impetuoso, um barulho sobrenatural. Isso foi o marco da descida do Espírito Santo sobre aquele povo. Sabe por quê, gente? A presença de Deus provoca um barulho sobrenatural. A Bíblia diz que, no versículo 5, que por causa desse barulho, as pessoas foram se achegando naquele lugar. As pessoas foram ouvindo aquele barulho, foram ouvindo aquele movimento. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Gente de todas as religiões, de outras nações, de todos os tipos, elas foram chegando naquele lugar que estavam recebendo e vivendo a descida do Espírito Santo. Elas foram atraídas nesse lugar. Ou seja, o barulho aconteceu dentro, mas foi ouvido do lado de fora. E uma coisa que eu acho interessante, irmão, que quando eu falo sobre barulho de Atos 2, nós vamos entender algo muito importante. A Bíblia diz: de repente veio do céu. Fala comigo, veio do céu. O barulho que as pessoas ouviram veio do céu. O que eu estou querendo dizer? Quando eu prego que o Espírito Santo gera um barulho sobrenatural, eu não estou falando de volume nas caixas de som. Por mais que a nossa igreja ame som alto, e a culpa é minha, o pastor de vocês gosta de um som um pouquinho mais alto, e é uma briga constante minha com o nosso técnico de som chamado Léo. Desabafou ali, limpou o coração ali, nessa é a verdade. Não é esse barulho que eu estou falando. A Bíblia diz que veio do céu esse som, e esse som foi ouvido dos lados de fora. Preste atenção, aprenda algo em nome de Jesus. A igreja não pode produzir esse barulho, ela pode provocar esse barulho. A nossa função como homens e mulheres de Deus, como a igreja de Cristo, não é produzir essa presença de Deus, mas é provocar uma presença de Deus. E é assim que o Espírito Santo atrai pessoas, quando o barulho é feito por Ele, mas provocado pela igreja. Pastor, como é que eu provoco a presença de Deus? Irmão,
muitas pessoas acham que a presença de Deus está na atmosfera física de um lugar. Então, eu sei que hoje, a nossa igreja, nós temos várias coisas que te levam para um lugar de mais sensibilidade. Eu sei disso. O auditório é mais escurinho, penumbrinha. Tem essa música maravilhosa que o Carbono fica comigo, tocando emoções. Né, Carbono? Olha só que lindo, olha que espiritual que fica. Que isso, irmão. Aí, ó, eu vou pedir para ele parar, vai ficar parecendo que a gente deu até uma desviada. Você vê? Para. Porque Deus e tal, show, tá. Não parece que ficou meio mais frio? Aí ele volta. Arrepia. Qualquer coisa que eu falar com essa musiquinha, inclusive, irmão, vai ficar espiritual. Quem aqui tem mais de 30 anos? De manhã era todo mundo, de noite não, ok. Se eu falar uma receita de comida aqui, meu amigo, você vai. Burger King, Whopper duplo, batata, Pepsi Black. Fica espiritual. Agora presta atenção, nós vamos entender, a maturidade da nossa igreja é entender que isso não produz, nós não podemos achar que isso produz a presença de Deus. Isso é uma forma que nós gostamos de se mover. O que produz o barulho, o som dos céus, não é cor de parede, não é teclado, banda junto, não é pastor com roupa atualizada ou pastor com terno, não é nada disso. O que provoca a presença de Deus é a fome que existe naquele lugar da presença de Deus. Irmão, e essa fome, ela não depende de nada disso. Essa fome, ela existe sem banda, ela existe com banda, ela existe com as luzes acesas, com as luzes apagadas. É nesse lugar que o Espírito vai se mover. É pelo nível de fome, de sede, de adoração que há em um lugar dizendo: Senhor, nada mais importa. Eu tenho tantas razões para me enfraquecer, para tentar, para jogar tudo para o alto lá fora, mas eu estou aqui nesse lugar para declarar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que eu posso todas as coisas através da Tua palavra. Eu tenho fome da Tua presença, eu quero mais do Senhor, eu quero Te conhecer mais, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero conhecer os planos que há no Teu coração sobre a minha vida, eu quero me santificar cada dia mais, eu quero viver para a honra e para a glória do Teu nome, eu quero engrandecer o Teu nome, eu quero expandir o reino, eu quero curar pessoas, eu tenho fome, eu tenho sede. É esse o barulho que atrai pessoas lá fora. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Presta atenção, o Espírito Santo provoca isso. Irmão, deixa eu te falar, não há nada mais poderoso do que uma igreja com fome da presença de Deus. Cara, deixa eu te ensinar algo aqui. Sabe como é que se mede a saúde de uma igreja? Não é pela quantidade de pessoas no culto. Irmão, se algum dia seja, a igreja a igreja é ótima, está lotada. Cara, deixa eu te falar, confia em mim, isso não quer dizer nada. Gente, hoje é muito fácil encher uma igreja. A gente bota um convidado, faz um evento. Não é sobre isso, não se prenda a isso de verdade. E também não ache que igrejas vazias não tem a presença de Deus. Não se prenda a isso. Deixa eu te ensinar algo, até a medicina já aprendeu. Que sinal de saúde é fome. Se uma pessoa está doente e ela começa a ter fome, é sinal que ela está sendo regenerada, ela está voltando à saúde dela. Sinal de saúde de uma igreja não é quantidade de cadeira, não é multidão, não é nada disso. É o quanto de fome aquela igreja tem pela presença de Deus, pela manifestação de Deus. Gente, nós vamos entrar nesse nível. O Espírito Santo é maravilhoso, as manifestações do Espírito é maravilhoso, mas isso é atraído por uma igreja que tem fome, que tem sede da presença dEle em todo tempo, em todo momento. Uma igreja, homens, mulheres, famílias dizendo: Senhor, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais do Teu reino, eu quero viver mais, eu quero ir mais profundo, eu quero ser batizado com essa realidade. Igreja, é para isso que o Senhor tem nos chamado. Alguém pode dar um glória a Deus aqui nesse lugar? Aonde você chegar, pessoas vão começar a ter fome e sede dessa presença. Você vai dar sede nas pessoas. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui em nome de Jesus? Isso é o Espírito Santo.
É uma igreja que sai carregada com essa identidade. Eu carrego a presença de Deus. Eu carrego a presença de Deus. E essa fome e essa sede é o barulho que atrai as pessoas. Irmão, nada atrai mais pessoas do que num momento de guerra ter um crente vivendo em paz. Irmão, acredita em mim. Nenhuma pregação vale mais do que a sua paz no meio da guerra. Nenhuma pregação é maior do que a sua alegria em meio à aparente tristeza. Irmão, você já viu alguém crente mesmo? Talvez perde um ente querido. Ela vira e fala assim: eu estou muito triste, mas eu me alegro porque ela está com o Senhor agora. Irmão, deixa eu te falar, isso vale 5 horas de pregação, irmão. É uma série toda do David Leonardo, é mais do que isso. Para quem não conhece a Jesus, ver um crente tendo um posicionamento de fé, meu amigo. E o Espírito Santo está nesse lugar. O Espírito Santo está nas emoções. Amém, gente? Sim ou não? O Espírito Santo está nessas manifestações emocionais da nossa humanidade. Não reprima isso. Desfrute. Desfrute de chorar na presença de Deus. Desfrute, sabe, de ficar arrepiado também. Desfrute, não há problema. Acredita em mim, não há problema. Mas você precisa entender: o Espírito Santo, ele não é algo usável em 15 minutos da sua vida, e depois que a vibe acaba, você ignora a presença dele durante a semana. O Espírito Santo é aquela pessoa que você carrega, que vive com você, que vai lembrando: ei, você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Antigamente você ia sair com eles, agora você vai ficar em casa, você vai orar por eles. Antigamente você ia se desesperar, agora você vai liberar uma palavra de fé, agora você vai levantar em oração. Antigamente você ia chutar o balde, você ia sair de casa, você ia dormir fora, agora você vai começar um jejum, porque você entende que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra a potestade espiritual. Você entende quem você é, porque nós carregamos a presença de Deus. As pessoas vão começar a enxergar Deus em você através dessa presença. Levanta a tua mão, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eu creio que existe um batismo de Deus essa noite sobre pessoas. E Pentecostes não vai ser mais um texto que te leva a reagir a Atos 2. Não, Pentecostes é um marco, é uma realidade. Hoje é o Pentecostes para muitas pessoas aqui. O início de uma nova estação em Deus, o nível de uma nova identidade em Deus, o início dessa realidade de carregar a presença palpável da presença de Deus em todo o tempo. Em nome de Jesus eu declaro, eu quero orar sobre você a partir de hoje. Pessoas verão, pessoas testemunharão aquilo que você carrega. Não vão entender às vezes, não vai fazer sentido, mas você carrega essa presença. Você tem essa missão, você tem a missão de revelar quem Deus é através do Espírito que você carrega. Lagoinha, em nome de Jesus, fica de pé no teu lugar. Pessoas serão batizadas essa noite com esse fogo, com esse entendimento, no nome de Jesus. Feche os teus olhos onde você está. Levanta as mãos, igreja, vamos lá. Começa a cantar essa canção agora.